mesma lei, né? Mas tudo bem. Em função disso tudo, o desgaste do PT, o desgaste do PSDB, eu comecei a crescer. Passei pelo primeiro turno, né? Tinha também um sentimento muito anti-PT, né? Uma coisa... Também, muita corrupção. Era uma coisa, a corrupção, coisa terrível, né? A própria delação do Palocci, ele falou que tudo, né, foi aparelhado em tudo quanto é lugar. O PT meteu a mão, ele ou seus aliados, exceto o Banco Central. E quando ele fala isso, alguns falam, ele falava e não provava. Não. Os 6 bilhões de delatores devolveram, 16 bilhões empresas também devolveram, chamado acordo de leniência. O equivalente a $1 bilhão nós pagamos para a Bolsa Americana, que tem de vista a interferência na Petrobras por parte do PT. Os acionistas perderam rendimentos. Então, um breve retrato, né? Se você for entrar mais a fundo, por exemplo, uma coisa que pouco se fala, só no fundo de pensões, por exemplo, Petrobras, Caixa Econômica e Correios, foram 45 bilhões desviados. É muita grana. E tanto é verdade, você pegar o contra-cheque de qualquer servidor, qualquer funcionário da Caixa Econômica, dos Correios ou da Petrobras, eles têm descontos que vão até, em média, 2030. O carteiro, que eu menos ganho nos Correios, né, tem um desconto fixo até 2030 de R$510 para poder recuperar a saúde financeira do fundo, para ele poder se aposentar no futuro. Então, muita gente ainda está pagando o preço da corrupção do PT, porque ele abria, por exemplo, os fundos de pensão para alguns políticos ou para algum partido, o partido ia para lá e fazia as suas besteiras, né? Vendia, comprava papéis de empresas já falidas, por exemplo. Eu lembro do Postales, comprou papéis de empresas venezuelanas, já que a Venezuela quebrada, e você compra papel e algum tempo depois está falida a empresa. Tá? Mas quando você compra o papel, os caras compravam já acertado e uma parte da grana retornava para cá. Então a corrupção foi algo inacreditável no governo do PT. E aí isso aí marcou. O PT e alguns outros partidos. O PT era o carro-chefe. Por que a corrupção na política? Porque para governar... Essa é a minha dúvida. Esse sistema, eu queria entender por que... Se o senhor conseguisse explicar para a gente esse sistema e como... Vamos lá. Então, 28 anos de parlamento, a gente... É claro, sabe todos os sabe o que acontece ali, a gente convive o tempo todo ali. Né? E ali o que acontece? Que geralmente acontecia com os presidentes da República. Para ter a governabilidade, tem que aprovar a matéria. Para aprovar a matéria, grupos partidários, tá? Ou grupos isolados, 10 parlamentares. Olha, eu quero 2 diretorias da Caixa Econômica Federal. Toma lá da cá. E eu voto tudo contigo. Eu quero uma diretoria da Petrobras, eu quero tal ministério. E por que a pessoa quer isso? Para ele, além do poder... Alguns até ousam dizer que bem intencionado. Até ouso dizer. Ou um pouco por ego, ou bem intencionado. Agora outros nem tanto. Outros é para meter a mão mesmo. E você pode ver, o endividamento da Petrobras com desmandos, ao longo de 14 anos de PT, chegou à casa dos 900 bilhões de reais. Para você, como se mete a mão mesmo, né? Quando você fala em fundo de pensão, tem dinheiro que está lá fora. Não quebrou. Você vê 45 bilhões de reais, tem dinheiro que ficou lá fora. Você compra o papel da Venezuela, o dinheiro vem para cá, ficou lá fora. Mas tudo bem. Então era por isso. E quando eu cheguei, eu já falei que não ia entrar nessa linha, né? E montei um ministério técnico. Você pega o Beto Tarcísio. Ele fez a Academia Resende, fez o Instituto Militar de Engenharia, depois prestou concurso para a Câmara, e ele trabalhava na Comissão de Viação e Transporte. Estava 3 anos lá dentro. E é uma pessoa extremamente inteligente. E quando eu fui me eleger, apesar de 3 anos de Câmara, o Tarcísio me conhecia, mas eu não conhecia o Tarcísio. Tá? E eu ouvi um cara, ouvi o segundo, quando ouvi o terceiro, era o Tarcísio. E daí, ele deu o currículo dele, falou... Ele teve no governo Dilma, ele teve aqui, explicou toda a... Sim, sem problema. Ele conhece tudo. Você conversa, ele lê uma vez uma matéria aqui, ele não esquece. Ele conhece São Paulo melhor que muitos paulistas que estão aqui, né? Então, ouviu o Tarcísio, que ele falou, é você mesmo. E ele mesmo disse que em qualquer outro governo, jamais ele seria ministro da infraestrutura. Porque, geralmente, no passado, ele podia até ser ministro, mas tinha que abrir mão de partes
do seu ministério, parte do seu ministério, daí você fica sem dormir quando isso acontece, porque coisa errada pode acontecer. Às vezes até contra a vontade daquele chefe daquela sessão, mas acontece. Então o Tarcísio mesmo é um testemunha disso. Você começa a ver o padrão das pessoas. O Marcos Pontes jamais estaria na ciência e tecnologia. E ninguém vai duvidar da capacidade dele, formado no ITA, na Academia da Força Aérea, teve na NASA, foi no espaço. Teve o Gilberto Gil como ministro da Cultura também, né? Mas o que o senhor está falando é que normalmente era uma troca, né? Colocava uma pessoa não muito técnica, técnica. Geralmente não era técnica. Mas para agradar um partido. Era indicação política. E tem o ego também de muita gente. O ego, sou ministro. Eu quero tal ministério. Sou ministro, acontece aí. Você pode ver a Tereza Cristina na agricultura. Então, mas quando o senhor está fazendo a campanha, não vem pedido desse também? Vem, você... Eu tô contigo, mas eu quero tal ministério. Aconteceu, tem que ter muito tato para falar não. Tá? Falamos não. Uma parte, alguns cargos de segundo, terceiro escalão, você vai também. Até porque você não tem como eu escolher todo mundo. Eu escolhi na época, foram 22 ministros, agora são 23. Tá? Os ministros, sim. A Tereza Cristina veio da indicação política da Frente Nacional da Agricultura. Eram 200 e poucos deputados da Agricultura, decidido pelo nome dela. E qual foi a vantagem da Tereza Cristina? Ela não foi indicação de partido político. O que era comum? O que sempre foi comum? O partido político atendia muito mais aquela pessoa indicada para o partido político, atendia muito mais o seu partido do que o presidente da República ou a parte interessada da sociedade. Entendi. Então, é o nosso... no grau de prioridade dele, sim, ele queria agradar mais o partido do que o que vinha de cima. Sim. Faz sentido. E daí, muitas vezes, formava um ministério ineficiente. A indicação... por exemplo, os ministros, a grande maioria foi indicação minha. Tá? Quando chega, por exemplo, o Salles chegou lá. Alguém mandou o Salles falar comigo, eu não conhecia o Salles. E quando ele chegou, eu tinha estudado um pouco a vida dele e gostei dele, e ele foi ser meu ministro do meio ambiente. Tá? Assim foram o próprio Paulo Guedes. Paulo Guedes eu conheci um ano antes das eleições. Ele aqui estava... eu não conhecia o Paulo Guedes. Ele escrevia a cada 2 semanas uma matéria do jornal O Globo. Por 2 vezes, ele fazendo a matéria, citou meu nome. Citou como uma possibilidade, um nome novo, né? Ou alguma virtude que ele viu em mim. Até que aconteceu um encontro com ele. Ele aqui trabalhava aqui para uma candidatura do Luciano Huck. O Huck tinha a intenção de... Então era real mesmo. De vir presidente. Sim, ele não nega isso aí, não tem nada demais. E frequentava de reuniões com o Luciano Huck, até que não foi desentendimento, foi o entendimento que não ia decolar a candidatura dele. Que uma coisa é você ser presidente, a outra é como é que você vai administrar essa máquina enorme que você tem pela frente. O Brasil é um país continental. O senhor tinha ideia ou não fazia ideia? Fazia ideia, mas não tão pesada, apesar de 30 anos de vida pública, 15 de exército, eu não esperava a barra tão pesada assim. Mas eu entendi que foi uma missão de Deus aquilo lá. Até pela minha sobrevivência, por eleição. Eu estava num partido que tinha 7 segundos de televisão. O meu gasto foi 2.400.000 reais em 2018. Isso muitos deputados ganharam um pouco mais do que isso do seu partido, do fundão, para disputar a eleição agora, dentro do Estado. Vamos falar da sua eleição, depois eu quero eu cheguei, assumi, montei o ministério e toquei o barco. E como foi essa... Agora, 2019. O que acontece? Como o ministério era técnico, é o Tarcísio mesmo. Tem pouco recurso, né? O orçamento tem um limite. É como aplicar esse pouco recurso. Aplicou em gargalos, em rodovias que faltavam poucos quilômetros para ser concluídas. Eliminamos balsas, construindo pontes. Tá? Esse gargalo por quê? Por causa do teto de gasto? Não, você pode ver. Você pega uma estrada, por exemplo, BR-163. Tinha 50 quilômetros, que faltava ser completado há mais de 40 anos. E em época de chuva, um caminhão levava uma semana para vencer 50 quilômetros. Sim. Isso encarecia o frete. Tudo era prejudicado. Então ele investiu com o Exército. Em 6 meses ele asfaltou esses 50 quilômetros com o batalhão de engenharia do Exército. Então esse foi o trabalho do Tarcísio. Além das concessões de aeroportos,
de portos, que ele conduziu muito bem essa política, porque o Estado é muito inchado, era um cabidaço de emprego. Eu não sei quando... Dá para desinchar mais ainda? Dá. É imenso, né? É imenso. O que acontece? Quantos ministérios chegou a ter no Brasil? Chegou a ter 39. E agora tem quantos? Olha, o que eu digo para você? O ministério não é tão oneroso assim. Não? Não é. O que pega? Onde está esse gasto absurdo da gente? O gasto absurdo é a máquina inchada e como gerir recursos. Você pode ver, quando nós assumimos na transição, olha só, nós começamos a ver coisas de governos anteriores. E tinha ali em andamento um contrato, né, do Ministério da FUNAI, Fundação Nacional do Índio, onde estava sendo dispensado 50 milhões de reais para ensinar o índio a mexer com Bitcoin. Tá. É um absurdo. Bom, por mais respeito que você tem que ter com o índio, você não pode gastar 50 milhões de reais para ensinar o índio a mexer com Bitcoin. E mal sabe mexer com uma parte dessa que tem índio que fala, é tão evoluído como nós, vamos assim dizer. Esse tabu de índio ficar dentro da terra dele, na oca, isso aí praticamente já acabou no Brasil. Então eram essas coisas que existiam que permitia dinheiro ir pro ralo. Indo pro ralo. Consultorias. Se fazia consultoria para tudo, né? Para observar se em tal local você podia fazer isso ou aquilo. 5 milhões, 10 milhões de reais. E eram, muitas vezes, consultoria de fachada, da pareceres. Então, nós botamos um ponto final nisso. Quando você falou de cultura... O que você está falando é esse tipo de coisa também, que escoa muito dinheiro. Mas é o ralo, mas é muita coisa. Contínuo. Vai em contínuo. Quando você falou para Lei Rouanet. Lei Rouanet, em média, 1,5 bilhão por ano, era uma renúncia fiscal. Sim, para a Lei Rouanet. A empresa, ela patrocina o filme ou a obra e ela deixa de pagar o imposto, é isso? Sim. Então, o que acontece? Amigos do rei tinham facilidade da Lei Rouanet. E cada pessoa física... Não é que o senhor é contra esse tipo de... Não, negativo. Porque eu posso falar por mim, aqui pelo PROAC, eu fiz 2 quadrinhos assim que só foi possível pelo... Tem gente que usou a Lei Rouanet por bem. Eu acho que não pode demonizar também essas leis de incentivo, né? Você pega 1,5 bilhão por ano... O lance tem que ser justo para todo mundo, ser acessível, então, né? Tinha pessoas físicas que, de acordo com a pessoa física, pegava até 10 milhões por ano. Com todo respeito. A Lei Rouanet, nós entendemos que era para ajudar aquele pessoal que estava iniciando a carreira, ou já tinha começado por causa do impulso. Então, nome forte. E daí a nata artística do Brasil se voltou contra mim. Mas vencemos esse assunto, tocamos o barco. Em 2019 fizemos muita coisa boa, como por exemplo a Lei da Liberdade Econômica. O que é isso aí? Muita coisa que foi desburocratizada, desregulamentada. Você não precisa de tanto carimbo, né? Tantas autorizações. Você pode ver. Você queria, por exemplo, abrir aqui um salão de beleza, uma pequena oficina, uma pequena pizzaria. Você entrava com o pedido de alvará na prefeitura, e a prefeitura levava, por vezes, meses, anos, e você ficava ali marcando o passo, né? Certo. O que nós fizemos com essa lei com essa lei de liberdade econômica? Se em 30 dias a prefeitura não te responder, você pode abrir o seu negócio. Então isso potencializou aí o empreendedor, né? Buscar uma maneira de se virar, montar a tua oficina, teu salão e trabalhar. Micro e pequena empresa. Sim. Outra coisa, por exemplo, normas regulamentadoras. Eram milhares. E você podia chegar na tua empresa, o fiscal, só no banheiro tinha 40 e poucos itens para ser observado. E você tinha que cumprir aqueles itens, né? Rugosidade do papel, a altura do vaso sanitário, ventilação, largura da porta. Sim. Então, reduzimos em 90% essas normas regulamentadoras e deu um respiro para o empresariado. O empresariado tinha pavor de receber fiscal. Ele passou a ser fiscalizado por aquilo que ele tem que ser fiscalizado de verdade. Então, resolvemos bastante esse problema. O lance de vender dificuldade para... Era muito comum isso aí. Não são todos, não vamos culpar todos os fiscais, mas alguns se aproveitavam muito disso. Por exemplo, a questão do campo. O IBAMA multava demais. Tem que ter multa? Tem, mas não da forma como existia. Acertando com o Ricardo Salles, ele deu uma enxugada nessa legislação e você vai multar alguém que, depois de uma advertência, multa. E não como era antigamente, onde a caneta funcionava
com muita frequência.